Oi, seja bem-vindo ao módulo de repertório sociocultural. Mas o que é isso? Para que serve? Então, justamente por isso que tem esse módulo inteirinho tratando sobre repertório sociocultural. Eu já falei tanto sobre isso nas outras aulas e agora finalmente chegou a hora de você entender de uma vez por todas o que é e para que serve o repertório sociocultural. Vamos lá! Repertório sociocultural é o seu conhecimento de mundo. Então, leve em consideração a sua experiência, já que é o seu conhecimento de mundo. É o saber em várias áreas, como a filosofia, matemática, literatura, saúde, cultura, além de toda a sua experiência de vida, como eu já disse. Então, leve em consideração essas áreas do conhecimento. Tem outras áreas de conhecimento? Tem. Filme, música, livro, a Constituição Federal, tudo isso vai contar como área do conhecimento, tá bom? O repertório está bem perto de você. Você só precisa ter um olhar mais crítico para perceber. Já parou para analisar sua série favorita? Quantos temas importantes são tratados dentro dessa trama cinematográfica? Você já parou para analisar a sua série favorita? Quantos temas importantes que não tem ali dentro? E assim, eu falo série, filme, mas isso engloba todo esse mundo cinematográfico. Pode ser uma animação bobinha como Peppa, até um filme clássico, entendeu? E por falar em Peppa, teve um ano, se eu não me engano, de 2015, que uma redação tirou nota 1000 usando Peppa. Bem legal, né? Então, isso é para mostrar que não existe hierarquização. Como assim? Você falar que uma citação de um filósofo renomado é melhor do que uma animação. Não tem isso, tá bom? Não tem essa hierarquização. Não, a alusão histórica é o melhor repertório de todos. Não tem isso. Não existe hierarquização. O seu repertório, ele só precisa ter 3 características. E são essas 3 características que eu vou te mostrar. Ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Ou seja, 3 características bonitinhas. Legitimado, ter respaldo em alguma área do conhecimento. Então, tem que ter ali uma estrutura. Isso significa que se o tema for violência contra a mulher, você não vai poder usar o caso da sua vizinha que apanha do marido ainda hoje, entendeu? É triste, é lamentável o que acontece com ela? Sim. Mas você não vai poder utilizar porque não é um caso de grande mídia. Nem todo mundo conhece sua vizinha, é uma pessoa anônima. Se o tema da redação for adoção, você não vai poder falar dos seus tios que adotaram uma criança. Mesmo os seus tios tendo adotado, participando do tema da redação, não vai contar como repertório porque eles não são famosos. Agora, se você utilizar a Giovanna Eubank e o... Qual é o nome dela? O Bruno Galhaço, que adotaram a Titi e o outro menininho lá, sim, vai contar, porque todo mundo conhece, entre aspas, né, a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço, que são pessoas da Globo, que é uma mídia social muito grande, então eles estão sempre lá aparecendo, por isso que conta como repertório legitimado. Se você utilizar a Angelina Jolie e o Brad Pitt, que nem estão mais juntos, mas eles adotaram várias crianças juntos, sim, vai contar porque eles são pessoas famosas, são pessoas que estão na mídia e todo mundo conhece, tá bom? Então, legitimado tem que ter respaldo de alguma área do conhecimento. Então, a sua vizinha não é famosa, então não vai poder utilizar. Mas uns atores ou pessoas que estão dentro da grande mídia, ou seja, tem um respaldo ali de veracidade, vai poder utilizar. E justamente por não ter respaldo, além do caso tipo de exemplos que você pudesse utilizar, não pode utilizar nada do senso comum. Por exemplo, você falar, todo mundo tem ciência de que, sei lá, a fome existe no mundo. Isso não conta como repertório, porque você está usando senso comum. Você está englobando, falando que todo mundo tem consciência disso. Então não conta como repertório. Você usar ditado popular, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nem sei como você utilizaria isso, mas não conta porque é senso comum, não tem respaldo, não é legitimado, tá bom? Então, entendida essa parte, vamos para pertinente. Pertinente é ter ligação com a palavra-chave do tema. Ou seja, ter ligação com o tema. Aquela citação, qualquer repertório, ele vai ter que ter uma ligação com o tema. E aí é pertinente, tá bom? Então, por exemplo, se o tema fosse bullying na escola, assim, bullying na escola, e eu quisesse utilizar a série Todo Mundo Odeia o Chris, que o Chris é o tempo todo atacado, seria um repertório legitimado e pertinente, porque tem a ver com o tema. Show? Produtivo. Tem relação com o argumento. Produtivo é isso. É você... Então, enquanto pertinente é aquele repertório ter ligação com o tema, o produtivo é ter ligação com o argumento. Ou seja, tem que ter a ver, tem que ter algum laço ali. Isso é ser produtivo, tá bom?
calma que também não é essa teoria, que a gente gosta de prática, então vou mostrar a prática para vocês com exemplos de redações do Enem. Vamos lá. Antes disso tem que falar a importância, né? O repertório é importante tanto para alcançar os 200 pontos na redação do Enem, na competência número 2, que é a competência, não botei ali, mas é a competência que avalia o repertório. A competência número 2, ela avalia tanto a estrutura, ou seja, se você fez um texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, mas ela também vai avaliar o seu repertório. Então, se o seu repertório é produtivo, legitimado e pertinente. Então, além dela ser importante para a C2, ela também é importante para a C3, porque ela respalda a argumentação. Mas não significa que a C3 vai avaliar o seu repertório, não. A C3, ela avalia projeto de texto, ela avalia como a sua argumentação foi construída. Então, se a sua argumentação usou um repertório que serviu ali como base, ou seja, você construiu a sua argumentação em cima de um repertório bom, um repertório que agregou valor à argumentação, aí você acaba elevando os pontinhos da C3, tá bom? Agora sim, vamos para os exemplos. Não vamos para os exemplos. Eu tenho que falar sobre a quantidade de repertório. Já comentamos sobre isso em uma das primeiras aulas, lá sobre estrutura e tudo mais. Eu recomendo que você utilize 3 repertórios, tá bom? Mas para o Enem é essencial apenas um. Por quê? Se esse um repertório conseguir ser... Eita, pensei demais. Se esse um repertório conseguir ser legitimado, pertinente e produtivo, já vai contar, porque ele tem as 3 características. Mas se for só legitimado, se for só pertinente, e aí? Não vai ter sentido, tá bom? Aí não vai alcançar os 3 pontos. Os 3 pontos não, os 200 pontos. E por isso que eu recomendo que você coloque 3 repertórios. Não é para te dar mais trabalho, não é para deixar sua redação mais bonita, entendeu? Esteticamente, não é para isso. É para garantir uma elevação na sua nota, entendeu? É para garantir que você vai tirar uma nota melhor. Porque quando você coloca 3 repertórios, pelo menos um deles, você vai ter uma chance maior de um deles ter as 3 características, tá bom? Então você coloca um repertório na introdução, outro repertório no desenvolvimento e outro repertório na conclusão, tá bom? Agora sim vamos aos exemplos usados em redação Enem. Esse exemplo aqui é de um repertório legitimado, mas não produtivo. Ou seja, o repertório tem respaldo de área de conhecimento, mas ele não tem relação alguma com o argumento. Então vamos lá. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Bonito, né? Essa citação. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Qual é o problema? A citação, ela é legitimada, porque é de uma área de conhecimento, é uma citação filosófica, mas ela não é produtiva, porque ela não tem nada a ver com o argumento utilizado. Nada a ver. Não teve ligação alguma, o autor não conseguiu ligar essa citação com o argumento. Então, por isso que não vai contar os 200 pontos, tá bom? Então, não faça isso. E aí, temos exemplo de repertório legitimado, mas sem pertinência. Vamos ler. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. O que acontece? Aqui o repertório ele é legitimado. Por quê? Constituição Federal. Não tem como não ser legitimado. Então, legitimado. Mas por que ele não é pertinente? Porque aqui não tem nenhuma palavra-chave. Não tem nada ligando ao tema. Aqui todos são livres e possuem liberdade de escolha. Não tem nada ligando. Não tem uma palavrinha ligando à manipulação do usuário. Não tem. Porém, olha esse pedacinho aqui. O Enem quer ajudar, gente. O Enem quer ajudar, por incrível que pareça. Olha esse pedacinho aqui. Também tirado do manual do corretor, tá? Contudo, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vincula a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento. Opa, palavra-chave da proposta. Por essa razão, consideramos que o uso produtivo do repertório transformou o repertório que até então era apenas legitimado, em repertório legitimado e pertinente ao tema. Vou traduzir. O repertório aqui, ele é legitimado. É a Constituição Federal, não tem como negar que ele é legitimado. E ele tem muito a ver com o argumento que foi utilizado.
que é que ele tá falando que todo mundo é livre, mas o comportamento é manipulado na internet. Então, cadê essa liberdade? Aí, o autor conseguiu ligar esse tema, que era antes só legitimado, ao argumento. E isso tornou esse repertório produtivo. E, consequentemente, virou pertinente. Calma aí. Tem toda uma escadinha. Era legitimado, mas não era pertinente porque não tinha nenhuma palavra-chave ligando. Mas aí era produtivo, que tinha a ver com o argumento, que tem a ver com o tema da redação. Então, uma coisa foi levando a outra. O Enem faz isso justamente para ajudar, tá? Então, isso aqui comprova que repertório coringa, repertório mais amplo, da forma que você preferir chamar, funciona. Porque se você consegue ligar o seu repertório ao argumento, se você consegue lhe trazer essa produtividade, ele vira pertinente. Tá vendo? Então, isso é que garante que repertório coringa, repertórios amplos funcionem. Por causa disso. Porque se você consegue ligar o argumento, você torna aquele repertório pertinente. Tá bom? Então é isso, gente. É complicadinho? É complicadinho. Mas é essencial você entender isso para ver como que funciona essa correção e dar o seu melhor na hora de escrever a redação. Então, se não entendeu, você pode voltar, pode entrar em contato com a gente, que faremos o possível para responder a sua dúvida, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!